Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Bom, agora chegou a hora da nossa segunda entrevista dessa manhã, né, Márcio? Sem dúvida alguma. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o Dr. Caio Benetti, ele que é neuropediatra, geneticista, ele que também é professor de dança de salão, atua na área de gastronomia. A gente vai falar do quê, Caio? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente vai falar, acho que, de vida. De vida. Eu acho que isso é a coisa mais gostosa que a gente tem. Então, quando a gente vive, a gente faz o que a gente gosta. E aí, se eu gosto de trabalhar com genética, eu trabalho com acupuntura, gosto de cozinhar, gosto de dançar, gosto de fazer amigos, gosto de estar junto, e a coisa mais deliciosa que para mim é cuidar. Tá. Né? Então isso é muito gostoso. Também com a gente hoje aqui o Lorival. Bom dia, Lorival. Bom dia ouvintes, bom dia Caio, bom dia meninas. Olha, o Caio já matou a minha primeira pergunta praticamente, né? Porque eu queria perguntar pro Caio Benetti, cidadão botucatuense, neuropediatra, dançarino, chefe de cozinha, grande conhecedor das artes da ciência, um homem altamente espiritualizado, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu pedi para Deus para ser tão inteligente quanto ele, mas Deus falou, não, você só vai ser bonito. Né? Mas foi o que me sobrou, Caio. Já é uma grande coisa. Já é alguma coisa. Eu queria perguntar pro Caio, o que é a vida? Vanderlei, a vida é uma sucessão de escolhas. Ele chamou até você de Vanderlei, hein? Ele se perdeu, de fato. Vanderlei, um grande abraço pra você, querido. Se eu tô aqui, a culpa é sua, Vanderlei dos Santos. A Vanderlei dos Santos que me fez ser radialista? Não sou radialista, mas eu sou membro de uma rádio. Empresário da rádio difusão. É culpa dele, viu, Caio? Eu sei disso, nosso dele. Amigo grande querido. Culpado. Foi de propósito. Foi de propósito, né? Foi. Pra ele entrar na conversa. Mas o que é a vida, Caio? A vida é uma sucessão de escolhas, e você já me ouviu falar isso. Sim, nós somos o conjunto das nossas escolhas. Qualquer escolha que eu tivesse feito antes de estar aqui, se fosse para eu estar aqui, eu estaria. E não adianta. Essas escolhas vão me levar para aquele lugar que, em teoria, o destino me levaria. Mas nós não precisamos aceitar o destino, nós podemos enfrentá-lo. Ah, mas o meu destino é ser assim ou ser assado. Não, eu posso enfrentar isso. E você sabe disso. Sim. Você enfrentou muitas vezes muitas coisas. E você também sabe um pouco de mim, que eu enfrentei muitas vezes muitas coisas. E nós escolhemos ser felizes. Eu acho que essa é a escolha da vida. A primeira escolha que a gente faz, quando a gente toma consciência do que a gente é ser feliz. Em vários momentos da minha vida eu perguntei para muitas pessoas quais são os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa. O primeiro dia é o dia que ela nasce. E o segundo dia é o dia que ela entende por quê. Por que ela nasceu? Para fazer o quê? Qual é o motivo para ela estar aqui? A hora que entende isso, Lori, é muito fácil. Eu vi um poeta dizer essa semana e me marcou profundamente. Perguntaram para ele o que é a vida. E ele respondeu: a vida é dor e sofrimento. Porque eu tenho a nítida impressão que eu não sentia dor nem sofrimento antes de aqui chegar, e tenho a certeza que não vou sentir dor e sofrimento depois que eu partir. Isso quer dizer o quê? Que nesse espaço de tempo aqui, toda dor e todo sofrimento tem um sentido regenerador, transformador, de fazer-nos entender realmente o que é isso. E nesse espaço de tempo, porque a vida não é só dor e sofrimento, nós devemos buscar com todas as forças o amor, a felicidade e o bem, para poder dar um significado, um sentido nesse nosso existir. Eu achei muito bonito esse pensamento, Caio. Sim, eu acredito que todo mundo de verdade, todas as pessoas, tem motivos para chorar. Mas você não vê as pessoas andando na rua chorando. Então elas escolheram não chorar naquele momento, ou não mostrar a sua dor naquele momento, pelo simples fato de tentarem lutar.
Eu acho que quando a gente coloca uma outra máscara, uma outra cara para sair, a gente se despe da anterior e coloca uma cara de feliz. Ah, mas isso pode ser hipocrisia? Não. Que tal segurança e proteção? Não demonstrar fraqueza. Eu não gosto da palavra fraqueza, eu prefiro frágil. Olha, Fragilidade. Não Isso. demonstrar Eu fragilidade. E eu acho também que o importante é a pessoa saber que é o seguinte, nem tudo é eterno, né? Claro. Você tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, e você conseguindo entender que são momentos, você vai se tornar feliz, né? Só que, Márcio, a gente tem muito mais ditados que nos jogam para baixo do que ditados que nos jogam para cima. É verdade. Quer ver? Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A música diz Já isso. começa assim. Já começa assim, né? É verdade. Quantas vezes você não ouviu assim, ó, não ri muito hoje que amanhã... Você pode chorar. Eu não quero isso pra mim. Aham. Eu não quero essa coisa de tristeza não tem fim. Tristeza tem fim. Tem fim. E a felicidade é muito legal. o Caio me contou uma história. Não sei se você poderia contar aqui novamente para nós, Caio. E foi uma história que mais me marcou. Foi um momento muito significativo na vida dele. Talvez tenha sido um momento que fez com que ele decidisse ser médico, porque antes de ser médico foi engenheiro, né, Caio? Eu tentei algumas outras coisas. O pai dele queria um diploma de engenharia. Ele Tentei algumas outras foi coisas. até a ITIG. Né, ITIG que você fez? Né? O que foi que você fez? Foi outras faculdades. Outras deixa faculdades, quieto. várias, até ser médico. Mas teve um fato na vida dele, que foi muito marcante. Eu acho que foi isso que decidiu todo o seu futuro, a decisão pela medicina, por ser um homem tão sensível, tão espiritualizado como ele é. Foi quando você esteve internado com o seu irmão, Caio. Aquela história que você me contou, Caio, você não tem ideia como aquilo me marcou profundamente. Mas é muito forte. Não vamos contar. O Caio teve uma passagem que fez com que ele decidisse ser médico. Mas não é só ser médico, não, tá? É decidir cuidar. É cuidar das pessoas e gostar da pessoa. Isso. Poucas pessoas eu conheci É decidir cuidar. nessa vida que gosta tanto de cuidar de pessoas. Ele gosta tanto que se ele pudesse, ele falou que deixaria de ser médico, né, Caio? E seria o quê, Caio? Olha, isso eu acho fantástico, viu? Olha que ele gostaria de ser... Eu ia Márcio. ser cozinheiro. Olha só. Olha só. Quer servir, né? Alimentar, dar para as pessoas. Porque é uma coisa muito legal, Vanderlei. Na medicina a gente vê muita tristeza. E quando você está fazendo comida, a hora que a pessoa coloca aquilo que você cozinhou na boca, ela sorri. E esse sorriso faz um bem absurdo. É muito legal você fazer alguma coisa, de repente a pessoa come e faz assim, ó, e remete para um outro momento, um outro estado, que é muito legal. Na medicina, você vai ajudar, você vai curar. Na genética, você não cura nada, a gente tem que lembrar disso, né? Você nasceu com aquilo e vai morrer com aquilo. Assim. Por isso que a gente tem muitos poucos geneticistas no país. Nós somos adestrados na faculdade a curar. E a genética, eu não vou curar nada. Eu sei a história natural daquela alteração genética e o que pode acontecer e como eu posso ajudar. E a pessoa Mas tem que saber. cura, É apenas isso. mas cura eu não vou curar. Aham. Por exemplo, você usa óculos. Quando você coloca os óculos, você melhora a sua visão. Mas os óculos curaram a sua alteração visual? Não. Pronto. Eles te ajudam, né? É mais ou menos assim. Você vai ter aquilo para sempre. Exatamente. Você administrar aquela nasceu com situação. aquilo e vai morrer com aquilo. Você pode não morrer daquilo, mas com aquilo, certamente. Interessante. Por isso que nós temos pouquíssimos geneticistas no país. Nós temos de 300 a 400 geneticistas no Brasil. Nossa, é um número pequeno demais, né? Em Botucatu, quantos? Em Coisa, Botucatu e região, médico geneticista 1. Parabéns. Né? E é isso me move a tentar entender como essas pessoas vão lidar com isso também. Porque eu posso ir para a cama ou eu posso enfrentar o meu destino. E aí está a diferença. Né? Eu vou ajudar a enfrentar o destino. As escolhas que você disse lá. Exatamente. É como eu digo, às vezes, lá na cerimônia dos velórios. Vocês vão ter que escolher que saudade vocês vão sentir. Isso. Pode ser uma de dor, pode ser uma regeneradora, pode ser uma que faça ali bem de lembrar dos bons momentos, dos ensinamentos. A vida realmente é uma sequência do momento que você acorda das escolhas. Você já começa escolhendo que roupa vai colocar.
Sim. E passa o dia... Primeiro você escolhe acordar. Acorda, Eu quero acordar. Eu ia falar, Sair da escolheu cama. acordar, sair da cama e com qual humor sair da cama até. Isso. Hoje com um grande humor. Com que porque hoje- carinha, né? E o resto do dia é sempre assim, né? Porque eu vou comer, Mas eu hoje, vou vestir, quem qual acordou caminho hoje- eu vou fazer. Quem acordou hoje excepcionalmente foi com um humor fantástico. Ver aquela lua Nossa. magnífica, né? Que Tava presente, de manhã, né? às 5 horas da manhã, teve um comentário que foi assim, a lua parecia um pão de queijo. Ela tava tão amarelinha Tava e tão linda. toda irregular. Era um pão de queijo. Fantástico, tava maravilhosa. E hoje ela vai ter, inclusive, a lua, final de tarde, começo de noite, ela vai estar paralisada. Isso. Prepare os celulares e tudo Paralisação mais, que ela lunar. é um dia que acontece de 18 em 18 anos. Ela vai estar esperando você tirar a melhor foto. Isso é lindo. Juliana, a sua pergunta. Você mencionou aí a respeito da genética, e quando a gente fala dos transtornos mentais, tem uma influência maior da genética, então, em relação às condições do ambiente? Então vamos lá, Ju. Essa pergunta eu ouço 935.406 vezes por dia. Tá? O meio faz o transtorno estava dentro e o meio disparou. Né? Da década de 90 para cá, muitos estudos foram feitos onde começaram a fazer paralelos de tipos de estudos comportamentais e a genética disso. Hoje nós temos um catálogo, um site de doenças genéticas humanas que está na rede, é aberto, onde depressão é uma doença genética autossômica dominante. Lembra do azinho, aquela coisa lá da escola? É o azão. Olha só, então se pelo menos um dos genitores tem, a probabilidade de um dos filhos ter é de 50%. Crise de pânico, também. Ansiedade, também. Quando a gente fala de autismo, são 16 tipos genéticos determinados, sem características faciais ou alguma coisa assim. E mais de 2.800 síndromes com transtornos autísticos. Então a genética é extremamente importante nessa capacitação. Mas a gente tem uma coisa. Eu posso ter o gene e não ter a alteração. Da mesma maneira que eu posso ter o gene do câncer de mama e não ter o câncer de mama. Eu preciso de algo que dispare isso. Você pode ou não desenvolver aquilo que você traz com você. Né? Exatamente. Nós temos vários erros no nosso genoma. Se eles vão aparecer ou não, é outra história. Uhum. Eu posso ter a tendência a e não disparar. Então, eu sou filho de mãe com câncer de mama. Eu tenho o gene de câncer de mama e não desenvolvi nada. E tá tudo certo. Será que se eu fumasse, bebesse, será que desencadearia? Existem pesquisas que isso pode acontecer. Então, muito cuidado com o que a gente tem de predisposição e aonde a gente vai chegar. Uhum. Então, o que nós falamos no começo, as minhas escolhas vão determinar o que eu sou. Então, também os transtornos comportamentais podem ser disparados e tá tudo bem até 25, 30, 40, 50 anos, um evento acontece e dispara todo um quadro comportamental. Ô Caio, se de repente o pai, a mãe, o avô tem um problema, você fica imaginando, eu vou ter também. Geneticamente é possível que isso ocorra. Existe uma condição dele fazer um exame na juventude para saber, olha, eu tenho o mesmo problema do meu pai, da minha mãe, do meu avô, e possa tratar esse antecipadamente? A gente é muito reticente com exames preditivos, o que eu posso ter. Tá. Principalmente com crianças menores. Por exemplo, doenças neurodegenerativas. Nós sabemos que alguns tipos de Alzheimer, Parkinson, são geneticamente determinados e eles sofrem uma coisa que chama fenômeno de antecipação. O meu tataravô começou com 70, o meu trisavô começou com 65, o meu bisavô com 50, o meu avô com 40, o meu pai com 35 e eu. Uhum. Eu posso começar com 20. Entendi. E eu tenho pacientes com Parkinson com 15. 15? 15 anos. Eu achei que só desse... Não, bem avançada. essa é a coisa que a gente tem em algumas doenças genéticas. E aí, a gente pode fazer o teste e ver o que está acontecendo. Só que antes de chegar nisso, a gente pode fazer um teste. Hoje tá aquela coisa do aborto, tá bem, né? Todo mundo explodiu com o aborto antes de 22 semanas ou a retirada, a interrupção de gestação. A gente pode fazer um teste numa fertilização in vitro, enquanto esse
embrião está tentando se desenvolver, ele tem 12 células só, o coração ainda não começou a bater, eu tiro uma célula e testo para ver se esse gene está lá. Se ele não estiver, eu posso implantar e faço o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional. Dá para fazer tudo isso e aí aquela criança não terá o que os pais, avós, bisavós tiveram. Então a gente consegue fazer isso. É o mesmo que acontece com as características, né? Tem casais, lógico que isso é uma maneira muito mais complexa, mas de você escolher quais genes a criança vai herdar, né? Como se escolhesse cor de cabelo, cor de pele, existe esse... Então, nós estamos caminhando para isso, né? Que quando você corta o DNA e emenda de novo, tem técnicas para isso, chamam os CRISPRs, né? Que é tesourinhas que vão cortando, e você emenda e tenta achar. O problema é que são muitos genes, né? E você escolhe o que você não escolhe, a interação disso também vai falar o que você é. Todo mundo acha que genética é o estudo do gene. E não é. Genética. Gene é a menor porção que me dá uma característica. Ética é comportamento. Você fala, aquele cara não tem ética. É o comportamento dele. Então, se você cortou, inseriu, tirou, fez e aconteceu, você sabia o comportamento daquele gene naquele contexto. E nesse, você sabe como é? Não. Então, outras coisas podem acontecer. Se genética fosse só o estudo, seria genealogia. E tá tudo certo. Sim. Então, genética é o estudo desse conjunto que a gente tem para aquela pessoa. Muito diferente de uma pneumonia que eu vou lá e dou um remédio para 5, que pode tratar a pneumonia de 5, um bicho um pouco diferente, mas que pega e tá tudo certo. Genética não vai rolar. Por isso nós falamos assim, uma das síndromes que mais a gente conhece, síndrome de Down. Nós olhamos e vemos algumas das características, em todos tem. Mas por que uns vão mais, outros vão menos, uns se desenvolvem melhor, outros não? Antes deles terem a síndrome de Down, eles são filhos daquele casal. Se aquele casal foi mais lento para se desenvolver, o pai teve algum problema na escola, essa criança que já tem uma outra condição também vai ter muito maior dificuldade do seu desenvolvimento. Então eu costumo dizer que a síndrome de Down para o desenvolvimento é como se fosse um caminhão na banguela, mas de freio de mão puxado. Ela vai descer? Vai. Ela vai conseguir? Vai. Com as terapias, com tudo isso, mas algumas muito mais depressa e outras com muito maior dificuldade. E vai depender da carga genética que eles trazem. Então não adianta a gente falar, síndrome de Down é tudo igual. Mas não é mesmo. Né? Eu tenho hoje, com 34 anos de profissão, pacientes com síndrome de Down que terminaram faculdade. Olha só. E pacientes com síndrome de Down com 10 anos que não conseguiram andar. Então eu tenho esses extremos para falar que é a mesma síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Ok, mas a carga genética, como esse gene se comporta naquele contexto, pode mudar. Agora são 7h41, nós estamos conversando com o Caio Benetti, falando a respeito um pouco de tudo, né? Neuropediatria, falando a respeito de genética, falando daqui a pouco vamos falar mais de comida, vamos falar de dança de salão, que não falamos ainda. Tem muita coisa para falar, a gente vai fazer um intervalinho para tomar uma água, já voltamos. E você pode, inclusive, participar do nosso bate-papo através do nosso WhatsApp 3440-1009 e fazer pergunta para o cidadão botucatuense Caio Benetti. Agora 7h43, primeiro jornal na Prever FM. Você pode participar, eu repito, 3440-1009 é o nosso WhatsApp. Antes da pergunta, Caio, o fato de você gostar da gastronomia, de promover jantares semanais, mais e mais pessoas nesse jantar, daqui a pouco tem que aumentar o espaço, né? A dança de salão, tudo isso ajuda no começo da pergunta do Lorival, na vida? As pessoas falam assim, mas cozinhar pode ser terapia. Não, terapia é terapia. Cozinhar é autocuidado. É prazer, né? É outra história. Mas dançar é terapia. Dança de salão ainda não foi considerada uma prática integrativa complementar como a dança circular. Entendi. Que está lá na lista do SUS, direitinho, com uma portaria,
práticas integrativas complementares e a dança circular faz parte disso como terapia. Tá. Mas o que nós sabemos é a felicidade que o corpo encontra fazendo essas duas coisas, cozinhar e dançar, é algo absurdo. Porque nós usamos não só 1 ou 2 ou 3 sentidos, Márcio. Nós assim, num prato bonito, antes do prato chegar, você sentiu o cheiro. A hora que ele chega, você vê a imagem. A hora que você corta, você vê a textura. A hora que você põe na boca, você vê o sabor. E o completo. Só aí... E a reação das pessoas. Só aí já são 4 vias cerebrais em uma única situação. Olha só. Na dança de salão, eu tenho a intenção de dançar, então meu corpo se prepara para isso. Eu vou abraçar meu parceiro ou parceira e eu não posso juntar. Eu tenho que deixar essa dupla confortável. Eu escuto a música, tenho que entender o que é ritmo, que passo eu vou usar e, para os cavalheiros, a condução do outro para aquilo que eu quero. São 6 vias cerebrais. Então, quando a gente junta tudo isso, é uma coisa tão gostosa e prazerosa na hora que a gente acerta e consegue fazer, que é muito gostoso. Então, isso tudo ajuda na vida de verdade, né? Que me deixa feliz. É um prazer muito grande poder fazer isso. E eu falo para todo mundo, tá estressado, vai para a cozinha. Vai para a cozinha. Porque a hora que você estiver cortando a cebola e chorar, e aí você vai chorar, e vai dar a desculpa que era a cebola, e aí você vai entender que você precisava daquilo. Uhum. Daquele momento, né? Você estava entupido, você não chora. Eu não choro. Vai cortar a cebola pra você ver. Mas a hora que começa, vem um dilúvio, desaba tudo. E você começa a entender que você precisava daquele momento com você. Isso são coisas muito legais. E nós temos pergunta de ouvintes, né, Ellen? A gente tá chegando longe aqui, na verdade não é uma pergunta, mas é uma mensagem. Primeiro tem um bom dia da Viviane Amorim, bom dia Viviane, e tem uma mensagem dizendo o seguinte: brilhante Dr. Caio, como sempre explicando de forma clara a complexidade da neurologia infantil. Beijos da família Zeca Figueiro de Ribeirão Preto. Estamos chegando longe, ó. Tem muita gente, muita gente. Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, né? Minha família tinha um jornal em Ribeirão Preto, que era o jornal A Cidade, que era do meu bisavô. E essa semana, uma das pessoas de lá publicou que eu ia receber o título de cidadão botucatuense. Uhum. E ele começa a matéria como: a família Orestes Lopes de Camargo está toda feliz porque o neto primogênito vai receber o título de especialista, olha, o título de cidadão botucatuense na sexta-feira. Isso me pegou de uma maneira absurda, você não está entendendo. Uhum. Porque eu falei, como isso chegou lá? Porque eu não moro lá, meu irmão ainda mora, minhas tias, que vêm para cá hoje, mas isso não foi uma coisa que foi colocada para todo mundo. Não foi amplamente divulgado. Não, né? Ele pegou uma foto da internet, do YouTube, de umas entrevistas que eu dei, e fez uma matéria muito bonitinha, citando meu bisavô, minha bisavó, minha avó, meus tios. Foi muito legal. Então, durante mais ou menos uns 20 minutos, eu chorei só lendo a matéria. E a gente legal. percebe que se emocionou agora também. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tô tentando escrever alguma coisa para hoje, eu sento e não rola. Porque não vai. É uma coisa assim. Muitas pessoas falam, vai ser uma festa pro Caio. Não. É uma festa sobre o Caio. Como o Caio reagiu a todas as coisas que ele passou e o que ele devolveu. Como o Caio, em 40 anos de Botucatu, ano que vem, resolveu ficar e como ele reagiu a tudo que mudou na vida dele. Quantos amigos ele fez e quantos ele mais vai fazer e o que ele agregou ou deixou de agregar. Mas não é para mim, é sobre mim. Então, a festa e esse título é para todas as pessoas que estiveram e estão comigo o tempo inteiro. Que me moldam, que me ajudam, que põem no colo, que me dão bronca e tudo certo. E é assim que a gente vai. É isso que é gostoso. Legal. Caio, eu te vejo não como
neuropediatra, não como dançarino, cozinheiro, acupuntura. Ele usa muito a acupuntura, né, Caio? Inclusive, no meu negócio tá Caio Acupuntura, porque você é muito bom nisso também. Mas quando eu vejo o Caio, eu vejo só um título: mentor. Na nossa vida nós temos alguns mentores, aquelas pessoas que sinalizam o caminho, que nos orientam, que sempre tem uma palavra gostosa. Eu fazia Pilates bem cedinho com o Caio, e eu ia lá no Pilates mais para poder conversar com o Caio. Aliás, nós conversávamos o tempo todo, né, Caio? Inteiro. O tempo todo. A gente ia fazendo Pilates. Coitada da Eli. Eli, grande abraço. Eu mandei para ela tá ouvindo nós, certamente. Eu saía dela sempre melhor do que eu chegava. Porque você, Caio, como é um mentor, é um guia de luz que veio para cá. Aliás, falei em guia de luz, nós falamos muito aqui da influência da genética assim, no nosso desenvolvimento. E a influência espiritual, Caio? Como é que ela entra nessa questão, nesse conflito? Olha, você vai ser isso, vai ter aquilo, vai reger isso, do ponto de vista genético. Mas e a carga genética espiritual? Existe essa carga genética espiritual? Alguma coisa que vem com a gente, que nós vamos ter que enfrentar, que nós vamos ter que dominar, ou sei lá, que nós vamos ter que conviver com isso? Existe também a genética espiritual? Eu vou começar devolvendo uma pergunta para você assim, ó. Quantas vezes você já ouviu dizer: você está fazendo igualzinho o seu avô fazia? Muitas vezes. Você está fazendo igualzinho a sua tia, a sua mãe, a sua avó. Esse DNA energético é patente. Eu acho ele tão forte. Ele existe. E algumas teorias mostram que até a 12ª geração nós carregamos pulsando dentro de nós, energeticamente falando. E nós somos pura energia, né, Caio? Exato, a gente só condensou um pouquinho. Porque quanto mais a gente agitar, menos a gente vê. Se você pegar um lápis e agitar aqui, tudo certo. Mas se você fizer muito depressa, você não vê mais o lápis. Nós só diminuímos um pouquinho essa frequência de agitação e a gente tá aqui. Mas é energia pura. Então, quando a gente fala sobre DNA energético, o que a gente carrega, o que a gente traz, a primeira coisa que a gente tem é: eu posso mudar sim. Mas a partir do momento que eu saiba. Então, Lori, uma coisa que para mim é muito difícil para algumas pessoas, e eu tentar passar isso é: você tem escolha, você não precisa da lei da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Não. A primeira coisa que eu disse: vida é o conjunto de escolhas. Nós podemos escolher. Podemos. Agora, nós queremos. Ou a gente prefere ficar acomodado? Então, tem muita coisa entre poder, querer, sentir, não sentir e até onde a gente vai. Então, dá para mudar o que a gente traz. E a gente consegue enxergar a oportunidade da mudança quando elas aparecem? Sim, Márcio, mas é uma coisa muito maluca, né? Eu enxergo, mas eu quero. Eu aceito. Eu enxergo, a gente vê tudo. Quantas e quantas vezes a gente não faz uma sabotagem com a gente mesmo? Quer um exemplo bem bobo? Comecei dieta hoje, vou na casa do Louro, ele faz um brigadeiro gourmet de uísque, não sei o que, não sei o que. Mas eu tô de dieta. Que força tem aquela bolinha para se suicidar na minha boca e eu deixar? Que força de vontade eu tenho para superar isso aí, se me Acabou. segurar. Fim. Falou. Então, vejam o que a gente faz com a gente. Ah, não, amanhã eu começo de novo. Não começa. Não começa. O quanto a gente pode postergar, deixar pra depois, a gente deixa muita coisa pra depois e que a gente sabe que é benéfica pra gente, né? Não é nem benéfico, é viver agora. Peraí, eu preciso dessa dieta de verdade? Porque se eu não precisar, eu não vou fazer. Eu quero assim, não, porque falaram que eu tô gordo. E aí? E aí? O problema é de quem? Se eu estou me sentindo bem assim, eu vou comer o brigadeiro. E depois eu vejo o que eu faço comigo. Né? Pode ser que no próximo Louro não acerte a receita? Exatamente. Ele nem me convide, entendeu? Coloca menos uísque. Eu vi hoje na internet que lá na Etiópia tem uma tribo que os homens mais desejados, o que podem escolher primeiro as damas, são os que têm a barriga maior.
Olha. Eu falei, nossa, já tem um lugar onde uma opção. A maior barriga é o cara mais sensual, mais bonito da tribo, né? Olha como mudanças, né, de culturas, padrões. Culturas e padrões pode estabelecer, né, uma forma de viver. Então, essa coisa de o que o outro diz é o que o outro diz. Só que nós deixamos interferir nesse nosso DNA energético, Dolly. Porque assim, se eu começo a pensar muito no que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, eu vou me jogando cada vez mais para baixo. E eu vou entrando em depressão e mágoa e posso desenvolver um tumor. A filosofia chinesa fala isso. Os nossos tumores, cistos, tudo que condensa, em teoria são mágoas que nós não demos vazão. O Marinho, que foi um outro grande mentor que eu tive, já se adiantou de nós, essa questão do DNA energético, de você poder fazer escolhas e transformar. Uma vez eu perguntei para ele, Marinho, por que uma família que tem 4 filhos, o pai deu o mesmo amor para os 4 filhos, e de repente um dos filhos tem um desvio comportamental, né? É uma pessoa difícil, com problemas de relacionamento, enfim, vai para droga, aquela coisa toda. Ele falou, às vezes aquela pessoa, aquele espírito foi colocado no seio daquela família para que ele possa se transformar, se regenerar. Algumas vezes isso é possível. Outras, a negatividade dele é tão forte que é ele que transforma a família. Isso. Então eu acredito muito nessa energia, nesse DNA espiritual, mas acredito, como você disse, que ele pode ser transformado, modificado, aprimorado. Acho que esse vem remeter à primeira pergunta que eu fiz, o que é a vida? A vida é uma transformação. Eu acredito muito que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, não um humano tendo uma experiência espiritual. Nesse sentido, todo esse conjunto que você disse de escolhas, de opções, de decisões, de força de vontade, porque nada se consegue ser uma tremenda força de vontade, para você não pegar aquele brigadeiro com uísque, né? Tem que ter uma força de vontade enorme. Isso. Aliás, essa questão de cozinha eu já tentei ir, tá? Mas todo mundo, cada vez que eu vou para a cozinha, o pessoal pede para eu sair. Eu sou um desastre na cozinha. E eu fico com muita raiva do Caio. Tem um momento que eu sinto raiva dele, tá? Quando eu abro o Instagram dele e vejo ele preparar aquelas coisas do nada, ele pega 3 punhadinhos de coisa e faz um negócio que, assim, pela internet você consegue sentir o cheiro, você consegue sentir o sabor só de olhar. Me dá uma raiva de você, Caio. E durante a pandemia eu deixei muita gente com raiva, porque aí me fizeram criar um canal de comida no YouTube. E aí era culinária pra todo lado, né? Mas igual assim, eu e a Juliana aqui, a gente vira e mexe, a gente fica brava com o Márcio, porque ele chega falando do que ele comeu, do que ele fez pra comer, a gente fica com fome aqui logo cedo. Eu fazia e levava e chamava os outros também, tá? Mas então eu trazia pra todo mundo. Fica a dica, né? A gente já fez isso. Mas existem algumas coisas que a gente consegue mudar. Hoje tem uma ciência que está sendo muito mais estudada, que é a epigenética, ou seja, está acima da genética, o que pode interferir para mudar a expressão daquele gene que eu tenho. Epigenética, nunca ouvi falar. Explica um pouco mais. Então vamos lá. Eu tenho algumas alterações que crianças estão nascendo com alterações genéticas de um DNA que não acha o gene daquela alteração. Então eu tenho uma síndrome X, sabidamente que é o gene tal, mas esse bebê que nasceu de uma manipulação, e não manipulação de cortar DNA, tá? Simplesmente de uma FIV, fertilização in vitro, para depois implantar esse bebê. Esta manipulação fez com que aquele bebê disparasse uma síndrome genética pelo contexto dos genes que ele tem, mas que ele não tem o gene daquela síndrome. E ele vai ter algo muito parecido àquela síndrome sem o gene. Então, a maneira como eu também manipulo esses genes, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, também pode me fazer nascer um bebê com uma síndrome que eu não acho o gene. E de onde veio isso? De como esses todos os genes se relacionam. Então, está acima da genética. Eu vou ter a mesma coisa sem. É uma energia completamente diferente. Você está falando in vitro. A minha última filha, né? A Lolo, ela foi fertilização in vitro. Sim. E é um processo tão bonito, porque nós não fizemos nenhum tipo de manipulação. Mas na hora você vai lá e escolhe, né?
Tem vários para você escolher. E aquilo é um momento tão mágico, tá? Que você tá ali, você tá escolhendo, nossa, aquilo ali vai se transformar em um ser, em uma filha. E aí ele falava, tá aqui, ó, tem vários aqui, qual que você quer? Não, sabe? E depois você vê as coisas se unirem, né? Olha, ter um filho da forma natural é delicioso, mas ter um filho in vitro é encantador. É um negócio, assim, uma experiência absolutamente engrandecedora. E quando eu vejo a Lolo hoje, eu falo, nossa, eu escolhi, sabe? Não escolhi. Ou ela escolheu. Ou ela escolheu, ela me escolheu. E aí quando você fala isso, ela mesma fala, a Lolo fala assim, que ela é a mamãe por fora e o papai por dentro. Que ela é parecida com a mamãe, mas tem o coração do papai. Aquilo me encanta, sabe? E a espiritualidade que ela tem hoje, que é muito melhor que a minha, acho que essas crianças de hoje, dizem que eles estão vindo aí de um planeta chamado Alcione, que é de 5ª dimensão, né, Caio? Eu sei de que Na dimensão. verdade, energeticamente falando, a gente tem que evoluir para algum lugar, né? Porque não dá para ficar do jeito que está. Então, as energias estão colaborando para que quem está chegando chegue melhor. Tem que chegar melhor, Lori. O problema é que nós não permitimos, né, que eles nos demonstrem isso. A gente quer ensinar as crianças e deixamos de aprender com as crianças. As crianças têm tanto mais quanto nós para nos ensinar, né? Porque eles têm a pureza, têm o amor, chegaram de lá há menos tempo, quer dizer, estão ainda com aquela energia da casa do pai e a gente não percebe isso. Para mim tem um problema muito grande hoje. Acho que todos aqui foram muito bem criados. Seus pais e mães eram rígidos ao extremo em algum momento, colocando limites e rotinas, etc. E hoje? Como nós vemos os pais? Meu filho não pode sofrer, não pode isso, não pode aquilo, e eu dou tudo, e eu permito tudo. E a gente vê as permissões acontecendo. Não é para ser desse jeito, eu preciso orientar, eu preciso dar um caminho. É para isso que a gente está aqui. É só para orientar. É só para orientar. Nem de mãe? Exatamente. Então, eu acho que o que está se perdendo nessa energia maravilhosa é a orientação para até onde eles vão chegar. Ô Caio, no finalzinho do nosso bate-papo agora, vamos falar a respeito do título hoje à noite. De repente você faz de improviso, não fica preparando nada aqui, acho que sai melhor, né? Deixa o coração falar. Eu vou tentar, porque vai ser muito complicado ver todo mundo junto. Eu brinquei com algumas pessoas, mas para todo mundo vir para cá, de Ribeirão, de São Paulo, Campinas, vem gente de muito longe. 2 coisas poderiam acontecer. Ou um título desse, que eu vou aproveitar, ou meu velório. Mas aí eu não ia aproveitar tanto. Eu vou estar lá. Você vai estar lá. Mas aí eu não ia aproveitar tanto, entendeu? Então eu prefiro fazer e aproveitar. Então, de novo, esse título não é para o Caio, sim sobre o Caio. E é isso que torna ele, para mim, maravilhoso com todas as pessoas juntas. Muito obrigado por ter aceitado. Muito orgulhoso, Caio, de tê-lo agora. Obrigado. Além de amigo, orientador, mentor, como cidadão botucatuense. Botucatu cresce, Botucatu engrandece com a sua presença. Você é uma pessoa que realmente faz a diferença lá na faculdade, como professor, como orientador, para as crianças que você atende. A minha esposa, cada vez que vai fazer a acupuntura lá, ela volta melhor, não tanto pela acupuntura, mas por observar já na recepção as crianças que estão ali para ser atendida com você, e da forma que elas entram, da forma que elas saem. Você realmente é sobre o Caio, então é sobre a diferença que você faz nessa cidade. Obrigado. E se alguém merece esse título, é você, meu querido. Obrigado. Parabéns. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos ouvintes.